essa pressão atmosférica, ela é dita por conta principalmente da pressão de oxigênio, nitrogênio e CO2. E observe, quando essa pressão ela vai chegar até o nosso alvéolo, ela chega com pressões diferentes daquelas atmosféricas. Por que? Onde você vai? Uma vez que Não vou ficar segurando, existem não. alterações, esse ar vai ser umidificado e chegar até o nosso alvéolo. Quando chega no nosso alvéolo, nós temos uma pressão de oxigênio de aproximadamente 100 e uma pressão de CO2 de aproximadamente 40. O que acontece? No alvéolo, o oxigênio ele vai para o sangue e o CO2 ele vai para o alvéolo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que esse processo acontece? Como é que eu chamo o processo de troca gasosa que acontece lá no alvéolo? Hematose, que acontece por conta da difusão dos gases. A partir de então, esse sangue que está retornando ao coração é um sangue que tem uma pressão de oxigênio alta e uma pressão de CO2 baixa. Esse sangue, então, por sua vez, vai para a circulação sistêmica, aonde, obviamente, vai levar oxigênio para as nossas queridas células. Então, observe, o sangue que chega das minhas células tem uma pressão de oxigênio de 100 e uma pressão de CO2 de 40. Olha na minha célula, eu tenho uma PO2 de 40 e uma PCO2 de 46. Então, observe, nós vamos ter diferença de pressão entre o sangue e a minha célula. Então, preste atenção. No sangue eu tenho uma pressão de oxigênio alta, enquanto que na minha célula eu tenho uma pressão de oxigênio baixa. O que vai acontecer? Difusão. O oxigênio sai do sangue e vai para as minhas células. Esse oxigênio vai ser utilizado pelas minhas células para produzir energia, respiração aeróbica. Enquanto as minhas células produzem energia, o que elas produzem também? CO2, gás carbônico. Então por isso que na minha célula o PO2 é baixo. Por que o PO2 é baixo? Porque ela está consumindo o oxigênio para gerar energia. E a PCO2 é alta, porque enquanto eu produzo energia, eu produzo CO2. Estão comigo? Sim ou não? Certeza? Então observe, o sangue chega com uma PO2 de 100, esse oxigênio então passa para as minhas células, e eu tenho uma PCO2 de 40, enquanto que na minha célula a PCO2 é 46. Dessa forma, o CO2 sai da célula e vai para o sangue. Muito bem. Esse sangue ele tem que retornar ao coração. O sangue que retorna ao coração, agora retorna uma PO2 de 40. Por quê? Porque deixou o oxigênio aqui na minha célula. E agora tem uma PCO2 de 46. Porque o CO2 saiu da célula e foi para o sangue. Esse sangue vai para a circulação pulmonar e acontece a troca lá no nosso querido alvéolo. Compreenderam como é que funciona isso aqui? Sim ou não? Sim? Pessoal da minha direita, sim ou não? Sim. Beleza. Deixa eu tentar trocar essa pilha aqui. É só se eu trocar os slides. Então, pessoal, se vocês entenderam isso, o sistema respiratório agora fica muito fácil. Fica muito tranquilo de compreensão. Oi. Posso, sem problema algum. Vamos lá. Por que a ordem volta para o Vou explicar agora.
Vamos lá. Pessoal, estou com o meu alvéolo, certo? Deu certo aqui, então vamos lá, pessoal. Estou lá no meu alvéolo. Quando eu inspiro, eu vou puxar ar. Quando eu puxo esse ar, ele vai chegar no meu alvéolo com uma pressão de oxigênio de 100 e uma pressão de CO2 de 40, certo? E isso, como é que a gente explica? A gente explicou isso por conta da pressão atmosférica, que é uma pressão que é a soma dos gases. Lembra do nitrogênio, oxigênio e CO2? Não, lembra do GH levantando o carro. Hã? Lembra do GH levantando o carro. Basicamente, cadê ele? Nem tá aí hoje, né? Ele não tá, não. Ele é o CO2 ao baixo, certo? Então o que acontece? Quando eu puxo o ar, quando eu inspiro, esse ar que chega no meu alvéolo chega com uma pressão de 100 de oxigênio e de 40 de CO2. Isso é a nível do mar. Obviamente, quando eu aumento a altitude, esses valores são modificados por conta da presença ou da altitude propriamente. Muito bem. O sangue que está chegando nesse alvéolo, ele é um sangue com baixa quantidade de oxigênio ou alta quantidade de oxigênio? O sangue que está chegando no alvéolo apresenta alta ou baixa concentração de oxigênio? E quanto de CO2? Alta ou baixa? Então, observe, no alvéolo eu tenho uma diferença de pressão em relação ao sangue. Ou seja, eu tenho uma pressão alta de oxigênio no alvéolo e baixa no sangue. Dessa forma, pelo princípio das massas, o que acontece? Difusão. Área de maior concentração para a área de menor concentração. Ou seja, o oxigênio deixa o alvéolo e vai para o sangue. Enquanto que o CO2 sai do sangue e vai para o alvéolo. Beleza? Muito bem. Nesse exato momento, esse sangue agora é dito como sangue com alta concentração de oxigênio. Então, esse sangue, ele vai para o coração, do lado esquerdo, para ser distribuído para o nosso corpo. Estão comigo? Como é que funciona a concentração desse sangue? Uma pressão de oxigênio de 100 e uma pressão de CO2 de 40. As minhas células, pessoal, elas consomem oxigênio constantemente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Para quê? Para que possa produzir energia. Então a pressão de oxigênio nas minhas células, ele é baixo. Porque ele está consumindo esse oxigênio. Então a pressão de oxigênio na célula é 40. E à medida que vamos produzindo energia, o que acontece com a produção de CO2? Aumenta. Então à medida que eu vou produzindo energia, ATP, eu vou produzindo também CO2. Então observe, estou consumindo oxigênio, ou seja, estou pegando aquele oxigênio da minha célula e produzindo ele, então a pressão vai ficar baixa realmente. E à medida que eu vou produzindo energia, eu vou produzindo CO2 também. Por isso que a pressão de CO2 é maior nas minhas células. O sangue que chega a essas células, então, vai promover o quê? A difusão do oxigênio para a minha célula, porque existe a pressão, diferença de pressão. E também, da mesma forma, o CO2, ele vai sair das células e vai para o sangue. Compreenderam isso? Sim ou não? Ou aí essa troca gasosa nas células com relação ao sangue é perfusão. Na verdade, quando a gente fala de perfusão, a gente está falando de parte sanguínea, certo? Então ali na verdade vai ter uma perfusão sanguínea e uma troca gasosa por difusão. Muito bem. Agora o sangue que vai ter que sair dessas, na verdade, o sangue vai retornar para o lado direito.
esse sangue ele retorna com uma PCO2 de 46, ou seja, uma pressão de 46. Por quê? Esse CO2 veio para cá. E uma pressão de oxigênio de 40. Por que que é 40? Porque o oxigênio ele ficou na minha célula. Eu consigo, ou existe momentos do meu corpo em que essas pressões elas podem modificar? Com toda certeza. Vamos dar um exemplo clássico aqui para vocês? Durante o exercício físico, as minhas células precisam de mais oxigênio ou menos oxigênio? Então a pressão de oxigênio na minha célula vai ficar maior ou menor? Vai ficar menor. Menor. Está consumindo mais. Então, vai ficar mais oxigênio ou menos oxigênio aqui na minha célula? Mais oxigênio. E esse sangue que retorna para o coração vai voltar com mais ou menos PO2? Menos PO2. Entenderam? Sim? Respondido? E depois esse sangue volta lá para o alvéolo, para que volte tudo acontecer novamente. Difícil isso? Não, né? Se está difícil para vocês, imagina para quem faltou. Alguma dúvida? Aí eu posso piorar essa situação aqui? Sempre pode. Claro. Imagina que a pessoa tem uma doença crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada de DPOC. Esses valores vão ser alterados? Com certeza. Lembra da nossa aula que a gente falou da membrana? Que a difusão dos gases vai depender da espessura da membrana? Então, quanto maior a espessura, menor vai ser a difusão? Viu que a fisiologia anda em conjunto com a física? Dificulta a prática de exercício físico. Perfeitamente. Não só exercício físico, em repouso mesmo, a pessoa já vai ter dificuldade, né? Se for uma doença, igual, por exemplo, o DPOC, ele já vai ter uma alteração fisiológica por si só. Por isso que é importante vocês entenderem isso aqui. Ok? Você deu esses outros slides aqui Para trás eu tenho. Não, você vai ver se eu Então, está voltando aqui dentro. Ah, tá, eu acho que não prova. Aí eu acho que A última slide é o resumão, tá? foi isso. Certo? Pessoal, e olha que interessante. O tempo que leva para que aconteça a difusão dos gases, ou seja, o oxigênio sair do alvéolo e ir para a corrente sanguínea, ela é extremamente rápida. Nem um segundo de tempo já é necessário para que a pressão de oxigênio no sangue seja aquela de 100 milímetros de mercúrio. O caso da fibrose pulmonar é pior do que a DPOC? A fibrose em que parte? Qual? O DPL, sabe? Ah, sim, você está falando da questão da elasticidade, com certeza. Porque você não consegue expandir de forma adequada. Perfeito. E aí, é bom você ter falado disso, porque hoje a gente tem uma característica muito comum proveniente do Covid, que é a questão da fibrose pulmonar propriamente dita. Então, por que o paciente com DPOC, com Covid e que afetou diretamente o pulmão, ele precisa de oxigênio? Porque Comprometeu o alvéolo? Vamos lá, se eu tenho fibrose, aquele tecido, ele vai funcionar? Não. Então eu diminuo a área de contato, na verdade, a superfície de troca. Nesse caso, o que eu vou precisar? O meu pulmão, ele vai ter mais oxigênio ou menos oxigênio? Menos. Isso, perfeitamente. Então, no caso, a gente vai falar daqui a pouquinho ali sobre a saturação de oxigênio. Então, por que o Covid diminui a saturação de oxigênio? Porque basicamente ele vai destruir os alvéolos ali e promover uma fibrose.
Faz sentido na vida de vocês? Então, pessoal, aqui só para mostrar para vocês que o tempo ele é muito curto. Então a hemácia ele fica em contato, entre aspas, passando pela barreira, pela membrana respiratória, um pouco período de tempo. Mas esse pouco período é suficiente para que essa hemácia ela consiga pegar aquele oxigênio e levar de forma adequada. Obviamente, em algumas situações, isso aqui demora muito menos tempo. Então, por exemplo, quando vocês estão lá fazendo exercício físico, o oxigênio, o tempo que a hemácia fica aqui, é bem mais curto. Mas mesmo assim, já é suficiente para levar a 100%. Na verdade, saturação do oxigênio. A gente vai ver daqui a pouco. Ok? Isso aqui é só para demonstrar para vocês que tanto o oxigênio quanto o CO2 levam pouco tempo de difusão. Ok? Alguma dúvida? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o transporte do oxigênio. Conversei com o Leonardo, possivelmente ele já passou algumas coisinhas para vocês. Vamos falar um pouquinho da fisiologia desse transporte. Então observe, pessoal. Aqui eu tenho saturação da hemoglobina com oxigênio. E aqui eu tenho a pressão alveolar de oxigênio. Desculpa, pressão arterial de oxigênio. O que nós conseguimos observar por essa curva aqui muito simples? Que quanto maior a pressão arterial de oxigênio, maior vai ser a saturação da hemoglobina com oxigênio. Observe, do 100% realizado, do transporte de oxigênio no nosso corpo, 97 a 98% desse oxigênio é ligado à hemoglobina. Então, se eu tenho alguma doença relacionada à hemoglobina, eu vou ter problemas no transporte de oxigênio. Isso é claro. E os outros 2 a 3% vai ser de forma dissolvida no nosso plasma. Então, a hemoglobina tem um papel muito importante no transporte desse oxigênio. Então, por exemplo, quando temos o tipo de anemia chamada de anemia ferropriva, ou seja, que a pessoa tem diminuição da quantidade de ferro no sangue ou que está com limitação de ferro no sangue propriamente dito, a gente vai ter um problema nesse transporte. Por isso que a pessoa com anemia ferropriva vai ficar como se estivesse cansado o tempo todo. Porque esse oxigênio não vai ser transportado de forma adequada para as nossas células. Beleza? Oi? Na falciforme, quando transformado? Também mesma coisa. A falciforme, a anemia falciforme é quando a hemácia tem formato de C, na verdade formato foice, né? Isso também vai levar a uma diminuição do transporte. Perfeito? E aqui, pessoal, mostrando para vocês, de forma muito simples, que nós temos o sangue arterial, aqui eu tenho a parte pulmonar, e aqui eu tenho o meu tecido, certo? Minhas células. Então, certo? Esse oxigênio chega no alvéolo e ele vai difundir para o plasma. Quando difundido para o plasma, ele vai seguir 2 caminhos. Muito simples. Ou ele vai ficar dissolvido, propriamente dito, ou então ele vai lá no globo vermelho e se liga a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Então verifique aqui que mais de 98% do nosso oxigênio é transportado ligado à hemoglobina. Importante dizer que essa ligação é uma ligação reversível. Ou seja, quando existir necessidade, esse oxigênio vai dissociar. Que tipo de necessidade? Por exemplo, quando ele chega no tecido. Mas olha isso. O gráfico aí, entendendo, então, a hemoglobina só consegue se ligar quando a pressão está mais alta. Perfeitamente. Ela desliga para poder passar nos tecidos lá, nas regiões periféricas, também porque a pressão está menor, aí consegue se desligar. Diferença de pressão, né? Perfeitamente. Por isso que quando chega no tecido,
esse oxigênio dissocia, porque a pressão, existe a diferença de pressão, ele consegue dissociar. Fala pra gente o estado que é estado aí. Ele não falou se esse estado só estado de pressão, mas outra coisa vai ter. Ah, não, a gente vai falar do efeito de Bohr daqui a pouquinho, sobre os três principais efeitos, que é temperatura, pH e pressão de CO2. Não. Pressão alta não vai ter alteração específica na troca gasosa. Ô Léo. Oxe, que isso? Nossa, me chama de velho, pelo amor de Deus, me respeita. Tô com cabelo ainda. Falei que tá careca. A gente pensar na mioglobina vai ser intracelular muscular também. Isso, o que acontece? Nosso músculo tem alguns estoques de oxigênio propriamente ditos do músculo. Uma característica, né, a mioglobina, o que é? É um estoque de reserva no nosso músculo. Então, porque, por exemplo, nós temos, vamos pegar um exemplo aqui fácil para vocês pegarem. Qual que é a diferença da carne de frango para a carne de vaca? Qual que é a diferença básica? Branco e vermelho. Cor. Qual que é a diferença? Um é branco, outro é? Então, e qual das duas apresenta maior concentração de mioglobina? Porque aquela célula é uma célula que a gente chama que é uma célula de contração lenta. Então as células de contração lenta apresentam maior concentração de mioglobina. E em comparação à carne branca, isso é menor. Por isso que a carne vermelha tem maior quantidade de gordura. Ela consegue oxidar ali para fazer a atividade metabólica da célula. Então, mas o transporte da mioglobina é só intracelular. Intracelular muscular. É como se fosse uma reserva que a gente fala. Beleza? Pessoal, olha que interessante. Então, esse oxigênio ele vai ser levado até as células. Essa oxihemoglobina, quando chega nas nossas células, elas vão sofrer o processo de dissociação. Esse oxigênio passa para o plasma e depois passa para a nossa querida célula para ser utilizado na respiração celular. Beleza? Compreendido isso? Por incrível que pareça, pode ser uma questão de conta. Isso aqui. Bem ridículo, né? Coisa boa. É incrível, né? Quem sabe, né? Alguma dúvida aqui, pessoal? Essa é só pra quem não faltou. Essa aí, quem faltou, não. Não. Beleza? Pois não. Não, isso é lindo. Quer dizer que no caso, no sangue tem maior pressão. No sangue que chega nessa célula. Certo? Então, ó, o sangue arterial chega nas células. É o seguinte, imagina um corredor aqui, ó. A gente é uma célula e o corredor é o nosso sangue. Imagina que, à medida que a gente precisa estar gerando energia para a nossa célula, a gente está gastando oxigênio. Beleza? O que acontece? Tem um sangue chegando aqui, ó, cheio de oxigênio. Então esse oxigênio ele precisa entrar aqui para a gente continuar o nosso trabalho. À medida que a gente vai fazendo esse trabalho, produzindo energia, a gente produz o quê? CO2. Então esse CO2 ele vai passar para o sangue para que ele possa ser levado para a sistema. Certeza? Beleza. Pessoal, interessante isso aqui. E obviamente vocês precisam saber. O que é saturação de oxigênio? Basicamente é isso. Eu gosto de dar um exemplo muito clássico e obviamente isso vai ser importante para vocês na vida profissional. Pelo amor de Deus, quem está gravando aí, ó, não estou falando mal da profissão. Mas imagina que nada deu certo na vida de vocês e vocês